programa Mulheres Raciocinando pela RCTV, um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral, sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é Mãe Natureza, nossa verdadeira mãe. Quem nos gerou, quem nos criou, quem nos mantém, quem nos ensinou tudo através do pensamento e da imaginação é nossa verdadeira mãe. Esta é a natureza. A vida e organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. E assim o mundo chegou a um ponto tal de evolução, de decomposição de sua evolução, que passou dos limites, e tudo que passa dos limites cai num ritmo de desequilíbrio. E aí está a indigestão insuportável, no ponto máximo de desequilíbrio de tudo. Então, quem fez tudo e quem mantém todos está contrariada com o comportamento de seus feitos. E desse modo, a natureza age com as suas advertências e suas lições moderadas. O mundo não é de seus habitantes, só mesmo um desequilibrado totalmente para pensar que o mundo é seu. Se todos têm vida, é porque tem o dono que fez todas as vidas. Se o alimento está aí feito para abastecer o organismo de todos, é porque tem dono. Tudo tem dono. Será que ficaram tão desequilibrados que o desequilíbrio cegou todos? Dominados pela matéria, dominados pela ambição, pela ganância e pela vaidade, perderam toda a noção da natureza, se julgando ser o que não são, e insubordinadamente fazendo o que entende, como se tudo fosse seu, como se tudo fosse de propriedade sua. Vamos bater um papo com algumas estudantes de cultura racional sobre esse tema. Sejam muito bem-vindas. Eu vou começar pedindo a opinião da Gabriela sobre essa realidade. Bom, nós percebemos que a humanidade se distanciou do natural e está cada vez mais presa ao artificial. Quando e como isso começou? Salve, meninas. Salve, Amanda. Então, quando começamos a distanciar-nos do natural, cabe ressaltar que somos seres fora de nosso natural. Desde que saímos do nosso mundo de origem e começamos a perder nossas virtudes, quando entramos no pedaço de planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, aconteceu que fomos perdendo nossas virtudes e o pedaço de planície racional que não estava pronta para entrar em progresso foi se deslocando. Essas advertências do racional superior fomos ficando e fomos progredindo lá. Então, ao deslocar-se esse pedaço de planície racional, foi os primeiros passos de ficar longe do nosso mundo de origem, né? Longe do nosso natural. Então, esse mundo que vemos agora, com todo esse progresso artificial, não é mais que um reflexo ou sombra, como queiram vê-lo, uma consequência desse primeiro passo que demos fora do nosso mundo natural. Também o racional superior nos relata nos livros Universo em Desencanto que o fato dos livros Universo em Desencanto serem enviados à Terra já é a terceira tentativa de recuperar esses racionais para seu lugar de origem, né? A primeira tentativa foi quando foram as advertências do racional superior para não entrar nesse pedaço de planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. A segunda tentativa foi quando a natureza regia com o alfabeto astrológico. Então, todos tínhamos o mapa da vida nas mãos, onde podíamos saber todo o trajeto da nossa vida, né? Tipo, por que nascíamos, de onde nascíamos, qual era nosso nome, a que nos dedicaríamos nessa vida, aonde moraríamos, com quem, enfim, todos os acontecimentos tristes e felizes da nossa vida até o dia da nossa morte, estava tudo nas nossas mãos e nós podíamos ler, né? Nessa época, a conexão com a natureza era muito maior, né? Teníamos muito mais respeito e muito mais conectados com a natureza e com os astros, né? Que até hoje sabemos que eles têm grandes influências sobre os seres desse planeta.
Por exemplo, sabíamos quando um astro estava, que astro estava regindo, se era da época das secas ou das chuvas, sabíamos o que semear, como semear, né? Sabíamos até quando gerar um filho, né? Que tudo tinha sua época certa para fazê-lo. Então, mas como até hoje sempre tem alguns que não gostavam do que vinha na palma das suas mãos, não gostavam da vida que eles tinham que viver, porque nem todo mundo nasce para ser rei, ou nem todo mundo nasce para ser rico, ou com algum ter uma vida privilegiada nessa sociedade, né? Então, pelos caprichos, ciúmes, inveja, foram desvirtuando esse alfabeto astrológico da natureza, né? Então, aos poucos foi nascendo o alfabeto artificial, que é o que rege até hoje, né? Então, desde que começamos a regir pelo alfabeto artificial, a natureza ficou muito revoltada, né? E nós fomos ficando longe e esquecemos dela. Aí começamos a progredir por conta própria e, como bem entendemos, né? E daí que nasce esse mundo que vemos aí, tudo desorganizado, poluído e degenerado. Então é mais uma prova que esse mundo está assim porque nós mesmos o fizemos, né? Então achamos que estamos progredindo, que nossas ciências ou nossas tecnologias. Gabriela, poderia fazer um comentário? Claro! Pode falar, Luciana. Não estou interromper o raciocínio. É que é interessante também a gente falar que esse afastamento que nós tivemos do natural principiou tudo pela vontade. Porque a vontade de entrar na planície, a vontade de progredir nesse pedaço da planície, e todos esses mundos que nós viemos transformando, culminou nesse nosso, no atual, na atualidade agora, e continua sendo de vontade, porque a vontade é que manda no mundo, não é verdade? Até hoje, né? Até hoje. Pois ficamos, o fato de ter esquecido, quando regia o alfabeto astrológico, foi passado muita, sabíamos ler essa sabedoria da natureza, né? Estávamos muito em conexão com ela. Então perdimos tudo isso, tudo por causa da vontade, né? Por dar expansão nos gostos e vontades, né? Foi o princípio de tudo, na verdade. E então, ficamos uns pequenos deusinhos, né? Achamos que pelo fato de nos achamos superiores aos outros seres e que nascemos para governar esse mundo, né? Tudo por causa de não nos conhecer. Ficamos desconhecidos de nós mesmos e não conhecemos as mecânicas que regem esse mundo, a natureza, o universo, e fomos progredindo como bem entendemos, né? E agora o que vemos é esse sofrimento que está aí por aí pelo mundo. É verdade, as pessoas, vou dar uma complementada, né? As pessoas, elas não concordam muito com o alfabeto astrológico, não concordavam na época, que elas pensam, nossa, que infelicidade daqueles que nasceram pobres, não é coitadinho deles. Mas não é infelicidade, é sim um fator natural, é o que tem que ser. Por exemplo, uma árvore, né? Quando uma árvore nasce pequena, se ela crescer demais, ela cai. Porque se ela nascesse para ser grande, ela já viria com toda a sua estrutura, raízes, né? Para suportar aquele tamanho, para suportar os ventos, as intempéries. E a pequena, ela já nasce de acordo com, né, com o tamanho dela. Se as pessoas aceitassem, né, o que nasceram para ser, elas não sofreriam tanto, seriam felizes com o que a natureza proporciona para cada um. Né, se você observar os índios, por exemplo, né, não os índios civilizados hoje, mas os índios, né, mais primitivos, eles não tinham todos os recursos que nós temos, mas eles eram muito mais fortes, tinham mais saúde. Por quê? Porque eles estavam afastados do artifício.
Então, eles tinham uma qualidade de vida melhor. Viver naturalmente é viver mais feliz. Não é uma condenação da natureza nascer pobre ou nascer rico. É o que ela escolheu para cada um de acordo com a sua bagagem de vidas aqui nesse mundo, né? Bom, você falou dessa questão dos índios, só que também a gente tem que levar em consideração de que hoje a gente tem um outro estilo de vida completamente diferente. Então acaba que realmente a gente se afasta um pouco desse natural por conta da correria do dia a dia e pelo trabalho, enfim. E até aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para a Luciana como que ela acha que a cultura racional pode mudar o comportamento dessas novas gerações no sentido de respeitar as leis naturais e de levar uma vida mais natural. Salve, Gabriela. Primeiramente, o mais importante é os jovens passarem a conhecer a nova fase da natureza. Porque essa fase ela entrou em 1935 e nós estamos no ano de 2017 e a grande maioria dos jovens a importância dos pais ou dos responsáveis pela essa nova informação que através dos pais, conhecendo a cultura racional, é que elas podem levar esse conhecimento para os filhos e dar o exemplo e dar a condição de segurança de eles estarem pautando e firmando a cabeça do raciocínio, porque os jovens eles precisam de exemplos. Eles precisam ver nos pais o que os pais estão passando para eles. E os jovens agora questionam toda essa educação falida, que é a educação artificial, porque eles já nascem com uma condição racional. Então, a importância dos pais, primeiramente, se educarem, conhecerem, reconhecerem essa nova fase e estudarem a cultura racional, é que dá condição do jovem entrar, penetrar nessa nova condição da natureza, porque eles precisam de exemplos, e os exemplos quem dá são os pais. Então, nessa nova formulação, nessa nova função mental dessa nova visão, com o raciocínio já ativado, preparado, porque eles já nasceram na fase racional, muito mais fácil conhecer essa natureza e começar a pautar nessa nova estrada, que é o retorno do ser ao seu natural, ao seu equilíbrio, passando a se conhecer, desenvolvendo a máquina do raciocínio, desenvolvendo a evidência racional e desenvolvendo o aparelho racional. É isso que significa a fase racional. Para quê? Para que todos nós nos ligar no natural e ter tudo da natureza. A proteção, o amparo, o equilíbrio, as orientações certas, corretas, para que a gente possa viver nesse chão uma vida certa, regular, pacífica, ordeira, que é utilizando e ativando o desenvolvimento supremo que nós temos no cérebro, que é a máquina do raciocínio. Então, eu acho que com isso, os jovens
são retirados e os jovens ficarão agradecidos aos seus pais poderem ter condição dessa nova opção de vida, que é passar a se conhecer, a nacionalização dos povos, para que todos nós possamos voltar ao nosso mundo de origem, que é o mundo racional. É isso. É verdade. Na verdade, sim, o que falta mesmo é a consciência, né? Quem vive a vida com consciência tem noção verdadeira da vida, sabe dirigir a vida, como viver a vida, né? Por falta desse saber verdadeiro, né, natural da natureza, é que a vida se tornou incompreensível, né? Como você vê os jovens todos perdidos hoje em dia. A cultura racional, ela não nos proíbe de nada, mas nos ensina a viver respeitando as leis naturais da natureza, que são amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Ela nos mostra que nós somos seres racionais, sendo governados pelas energias dos irracionais, as energias elétrica e magnética, através do pensamento e da imaginação. E assim, como que a gente poderia se comportar racionalmente ligado numa energia do animal irracional? Não tinha condição, íamos viver sem razão, sem sentido, como os irracionais vivem. Por isso, para a gente mudar o comportamento dessas novas gerações, né, precisamos nos desligar da energia do irracional e nos ligarmos à energia racional. E é a energia da nova fase da natureza. E isso é muito fácil, é através da leitura dos livros Universo em Desencanto. Por isso que nós aqui, né, as mulheres e todos os estudantes de cultura racional, divulgamos esse conhecimento pelo mundo todo e de todas as maneiras, formas possíveis, porque nós sabemos que a solução de todos os problemas que a gente vê hoje está na cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Pois é, o fato de não nos conhecer e de não saber tudo como começou e não conhecer a natureza faz com que estejamos sempre contra as leis naturais, porque não nos conhecemos e não conhecemos as leis naturais, né? Então, é preciso se conhecer, é preciso saber viver, para só se reconheceremos a natureza como nossa verdadeira mãe, né? Como a verdadeira mãe de todos, geradora, mantenedora e a dona de nossas vidas e de todas as vidas desse planeta, né? Ela é a força encarregada de nos levar ao nosso mundo de origem. Por isso que a fase racional é a fase dela, né? A fase da natureza, a fase natural da natureza. Não esqueçamos também que para passar ante Deus, primeiro precisamos passar ante a natureza. Então, vamos conhecer, nós vamos lendo os livros Universo em Desencanto, e vamos nos reconciliar com ela, e que ela está nos esperando de braços abertos, para juntos todos voltar ao mundo de origem. Aí. Karen, eu até queria perguntar isso para você. O que acontece enquanto a população continua indo contra as leis naturais da natureza? Como a gente percebe essa consequência na nossa vida? Bom, o que acontece é o que vem acontecendo, né? Aquela lapidação fortíssima, um sofrimento de todos os jeitos. Os seres humanos, eles não respeitam a natureza, abusam dela e os resultados estão aí, né? Todos desequilibrados, todos sem paz, sem sossego, principalmente sem saúde, né? Ninguém tem garantias nenhuma. Mas é só a gente colocar um pouquinho a mão na consciência, a gente vai ver o quão errado a gente vive, né? Nós gostamos de ver, eu não tenho filhos, né? Mas quem tem filhos, gosta de ver seus filhos sendo maltratados, sendo prejudicados? Claro que não, né? E a natureza também não quer isso. Ela não quer o maltrato dos filhos dela. Mas esses nossos abusos aí já vêm de muito tempo, né? E por isso que a gente vê aí inúmeras doenças cada vez mais devastadoras. Frio de matar, calor de matar, terremotos, maremotos, enfim, né, uma infinidade de maus tratos da natureza devido aos nossos abusos, né, a nossa falta de respeito com ela. E tudo isso é devido a uma falta de cultura para equilibrar o ser humano. Falta cultura racional, porque essa cultura artificial que a gente vive hoje, criada pelo pensamento e a imaginação, não é capaz de equilibrar ninguém. Pelo contrário, né, ela está levando à liquidação física, moral e financeira.
Então, ao invés de a gente preservar o meio ambiente, a gente está desmatando, está explorando, está destruindo. Tudo por quê? Como a Amanda falou, né, por causa da ambição, da ganância, o consumismo exagerado. As pessoas, elas não buscam somente o necessário para viver. Elas nunca estão satisfeitas com o que tem, com o que possui, elas querem sempre mais, vivem sonhando com viagens, com bens materiais, resumindo, né, querem ser melhor do que as outras. Ninguém quer ser pequeno, né, não no tamanho, mas em importância, né, todo mundo quer ser grande. Todos querem ganhar mais, todos querem consumir mais, o capitalismo pede isso. Mas isso não é natural. Isso é insustentável num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Nós, seres humanos, né, agimos como se tudo que existe fosse nosso, né? Mesmo sabendo que quando a gente nasceu já estava tudo aí, né? Por isso que a gente está aqui trazendo esse conhecimento, né, essa cultura natural da natureza, que ensina a gente a respeitar ela, respeitar a nossa verdadeira mãe, né? A mãe natureza. Nós nos desligamos da natureza durante, né, o alfabeto astrológico, como a Gabriela falou, né? Antes disso, quando nós saímos do nosso natural de energia também. E agora, a divina providência veio nos trazer a cultura racional. Como ela falou, é a terceira chance que nós estamos tendo de voltar a se restabelecer a ligação com a natureza, né? O dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais, que é a regra do bem fazer para o bem receber. Então, quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta espinhos, colhe espinho. É a lei natural da natureza. Não há efeito sem causa. Se nós estamos sofrendo, a culpa é nossa mesmo, e quem tem que se mexer para mudar isso somos nós. E aí, isso deve ser feito respeitando a natureza e tudo que ela criou. A cultura racional, ela traz para todos nós a consciência positiva. O que significa consciência? É ter o conhecimento de saber interpretar a natureza como ela realmente é e compreendê-la. E só quem dá é o conhecimento dos livros Universo em Desencanto. Você começa a estudar esse conhecimento e aprofundar com o desenvolvimento do raciocínio, você começa a mudar a sua conduta, a sua forma de ser, a sua forma de lidar com o próximo, a sua forma de lidar com a sua família, a forma de lidar com a sua comunidade. E no ambiente de um estudante de cultura racional consciente, ele traz essa harmonia, ele traz esse equilíbrio, esse bem-estar. E todos querem estar ao seu lado, porque você transmite a energia racional através dos seus atos, através da sua fala, através da sua conduta, através da forma de você expressar o seu sentimento. E a gente começa a isolar essa condição automática que dá a regência do pensamento e da imaginação, que o pensador está perdendo todos esses sentidos humanos. Ele entrou no automático e vai repetindo aquelas atividades, mas sem nenhum mais vontade ou ânimo de naquela condição. Então, é como se diz o ditado. O que eu digo a todos, para finalizar, é para que vocês despertem para a nova fase da natureza, para vocês mudarem essa condição de vida tão triste, tão desoladora que o pensador está vivendo agora, em que tudo está falindo na sua vida. É a moral, é a falência física,
é passar tudo de bom para o seu outro irmão ficar bem como você. Então, por isso que nós estudantes fazemos esse trabalho de divulgação do Brasil para o mundo, para que vocês, meus irmãos, despertem o seu raciocínio, lendo os livros Universo em Desencanto. Salve. Agradeço aos participantes, esse encontro foi enriquecedor. Como pudemos perceber, com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre. Assim, precisamos nos ligar novamente à Mãe Natureza para restabelecermos o equilíbrio nesse mundo, e isso só é possível através dos ensinamentos contidos nos livros Universo em Desencanto. Ficamos por aqui e até o próximo Mulheres Raciocinando. Obrigada pela companhia e salve!